Bom dia, é bom estar com vocês novamente. Eu vou só rodar isto aqui um pouco. Ora, aquilo que acabámos de cantar é muito, mas muito sério. E eu não sei o que é que vocês sentem, mas eu pessoalmente sinto que muitas vezes entre aquilo que nós cantamos e a realidade das nossas vidas vai um grande fosso, uma grande diferença. E tenho sempre que me recordar que o louvor musical que nós prestamos a Deus é também uma forma de oração. É também uma forma de oração. E estava a prestar atenção a algumas das letras que usamos e devido àquilo que eu tenho aqui preparado para vocês hoje, pensei que se calhar alguns dos nossos irmãos na fé percebem melhor algumas das expressões que usamos aqui no louvor do que se calhar outros irmãos na fé, e vocês já vão perceber o que é que eu quero dizer à medida que nós formos avançando nesta pregação. O texto base desta pregação nós ainda não o vamos ler, e aquilo que eu vos ia pedir é que simplesmente prestassem atenção a alguns dos versículos bíblicos que eu vou ler, mas não é preciso abrir na vossa Bíblia. Vou simplesmente recordar alguns versículos bíblicos que nós já sabemos. Mateus 28:16, Cristo lança aquilo que nós normalmente costumamos chamar da grande comissão. E ele diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide e fazei discípulos de todas as nações. No Evangelho de João, esta grande comissão é repetida por outras palavras. No Evangelho de João, versículos 20 e 21, e não precisam de abrir, basta ouvir. Cristo, depois da ressurreição, ao aparecer aos discípulos, ele diz-lhes: paz seja convosco. E imediatamente a seguir, diz-lhes: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Temos aqui, portanto, um mandamento, mas que é ao mesmo tempo um sentido para a nossa existência enquanto cristãos. Enquanto cristãos, nós somos enviados. E é parte da nossa nova natureza. Nós somos enviados. Quer dizer que há uma missão, há um sentido, há um propósito. E essa missão implica um caminhar, estar a caminho. Ser enviado é sempre estar a caminho, nunca é ficar no mesmo sítio. E claro que aqui não estou a usar a palavra sítio num sentido literal, mas figurado. Estar a caminho. Para pessoas como a família Shoemaker, este sentido não literal passou a ser literal quando saíram da sua própria terra e vieram para aqui. Foi literalmente um id que implicou sair do próprio local. Mas para a maioria de nós, o nosso id não implica sair de onde nós estamos. O nosso id é um id que implica uma transformação do nosso olhar, percebendo que nós somos enviados ao nosso vizinho, à nossa própria família, ao nosso próprio bairro, ao nosso próprio local de trabalho, enfim, aos nossos círculos. Nós somos enviados, essa é a natureza do cristão. Mas, por que razão é que muitas vezes, pronto, se vocês não enfiarem carapuça, não há problema nenhum. Vou falar em termos gerais, porque nós muitas vezes sentimos este id, às vezes com um peso, com uma carga. Nós muitas vezes não ficamos muito felizes quando percebemos que a nossa nova natureza enquanto cristãos implica um ser enviado e ter uma missão. Nós não ficamos muito felizes com isso, porque de certa forma também conhecemos o resto do Evangelho. E sabemos que este ide não é um caminho só cheio de flores.
de, ou seja, para lá da nossa missão, ainda também não é preciso abrirem. Cristo avisou que o caminho desta missão também era um caminho fácil. E por isso é que muitas vezes também nós não conseguimos assumir a grande comissão de forma tranquila, porque sabemos que esse caminho não é fácil. Em Mateus 10:16, não é preciso abrir, basta ouvirem-me, em Mateus 10:16, Cristo diz que, e de forma até chocante, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Eis que vos envio, novamente o envio, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A missão para a qual nós somos enviados não é uma missão fácil. E por isso o cristão muitas vezes recua perante esta missão e a sente como um peso. Porque de facto não é fácil. E ao cantar estas músicas aqui, ao cantar e ao fazer este louvor a partir destas músicas, eu estava a pensar naquilo que tem sido um dos grandes flagelos do nosso século. Qual tem sido um dos grandes flagelos do nosso século? Há o flagelo ambiental, é um facto, tem sido um dos grandes flagelos. Há o flagelo do terrorismo, outro dos grandes flagelos. Mas o principal, não digo, mas pelo menos para os cristãos, um dos flagelos que nós devemos ser recordados, e que está a acontecer neste presente século, é a morte de cristãos. Se vocês sabem que as notícias não dão assim muita ênfase a esta questão, nós vivemos numa Europa em que tem muitas dificuldades ainda em assumir a sua tradição cristã. Ainda está em luta com essa tradição cristã. Então há até o hábito jornalístico de não dar muita ênfase a este tipo de questões. Mas um dos grandes flagelos do nosso século é a morte de cristãos. Em 2013, a conclusão de um estudo feito pelo Vaticano foi que, mais ou menos de 2009 a 2013, morriam cerca de 100 mil cristãos por ano devido à sua fé. Isto será a projeção mais alta, digamos assim. Há outras projeções mais baixas, mas essa é a projeção mais alta. 100 mil cristãos por ano morreram devido à sua fé. Em 2014, pelo menos só nas mãos do Boko Haram, daquele grupo radical islâmico em África, morreram, em 2014, morreram só em África 4 mil, mais, à volta de 5 mil pessoas, 5 mil cristãos. E em 2015, esse número, só em África, já ia em 7 mil e tal cristãos mortos. Eu estou-vos a falar de África porque às vezes pensamos que é só nos países de tradição muçulmana. Na Índia tem havido um grande problema também, enormes problemas com a perseguição de cristãos. Mais uma vez, não é só nos países de tradição muçulmana. A morte será com certeza a coisa mais grave, o aspecto mais grave. Mas há outros aspectos mais graves, também ou igualmente graves. É que muitos, para não morrer, têm de fugir com as suas famílias. E a vivência da fé para estes nossos irmãos, na fé, a forma como eles cantam, todo o louvor que fizemos aqui, com certeza será um pouco diferente. A deslocação que eles têm de fazer, de tornarem-se refugiados também por causa da fé, não só por motivos económicos ou para fugir da guerra, mas também por causa da fé, é um drama. É um drama do nosso século. Se nós pensarmos que no início da década de 90 havia 1,5 milhões de cristãos no Iraque e que agora já só há à volta de 150 mil, não estou a falar que eles foram mortos, estou a falar que eles fugiram, tiveram que se deslocar. Não é? Nós percebemos o drama familiar que implica ser cristão para muitas partes do nosso mundo. 1,5 milhões, no Iraque passou para 150 mil cristãos. Porque o resto fugiu tudo. Ou foram mortos ou fugiram.
E aí nós compreendemos melhor que a fé cristã é muito séria. É muito séria mesmo. E percebemos que somos enviados como ovelhas para o meio de lobos. No caso destes nossos irmãos que sofrem um tipo de perseguição física, se calhar o versículo certo para descrever a situação deles será mais o de Romanos 8,36, que diz, Paulo diz, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E talvez esta expressão de Paulo se adequa melhor à situação desses nossos irmãos cristãos. Mas a grande pergunta, para mim, e é aquela que vos faço hoje aqui, é esta. Na Europa, nós não sentimos este tipo de perseguição física. E precisamente por não sentirmos este tipo de perseguição física, os problemas que nós passamos são outros. Não sei se vocês sabem, mas o número de cristãos das igrejas tradicionais tem diminuído bastante na Europa. Diminuído bastante. Curiosamente, até há um número um aumento de muçulmanos pela via dos filhos na Europa, curiosamente. Ao contrário da situação que se está a passar no resto do mundo, não sei se vocês sabem, mas há muitos muçulmanos que estão-se a tornar agnósticos, ateus, e há uma faixa desses que está-se a converter ao cristianismo. Estou a falar no resto do mundo, não na Europa. Então o continente europeu no qual nós vivemos é um continente esquisito. Parece que vai sempre a um passo diferente do resto do mundo, em muitos aspectos. E no sentido da própria fé cristã, sem dúvida. O continente europeu é um continente diferente do resto do mundo. O que quer dizer que para nós, e essa é a pergunta que eu tenho para vocês, é quem são os nossos lobos aqui? Quem são os nossos, ou quais são, quais são os nossos lobos para a fé cristã aqui no continente europeu? Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. O nosso tipo de perseguição se calhar será outro. E a missão, este ide ao qual nós somos chamados, será um outro tipo de missão que tem de lidar com outro tipo de lobos, que não a perseguição física. Se calhar os nossos lobos aqui na Europa serão mais a vergonha, serão mais, tanto fatores psicológicos, serão mais o conceito de sentido na vida que nós temos, muito preocupados com o aqui e com o agora, não é? Tentarmos viver e encaixar uma fé cristã a partir de uma visão muito estrita acerca do que é a vida, uma descrença relativamente à vida depois da morte e, portanto, uma vivência da fé cristã que já não coloca a vida depois da morte como alvo, não é? Para as nossas vidas. Enfim, os nossos lobos serão outros. E eu não sei se seria bom para a fé nós vivermos perseguição na Europa. Não sei. Mas sei que os lobos da Europa, ou desta cultura europeia, são com certeza mais subtis do que um lobo que seja alguém que queira matar um cristão. Esse lobo não é nada subtil. Ele é claro. Mas os perigos que nós vivemos para a nossa fé aqui na cultura europeia são bem mais subtis. Bem mais subtis. Por que razão é que nós aqui temos dificuldades em assumir que a nossa missão enquanto cristãos, no momento em que nos tornamos cristãos, adquirimos uma natureza com uma missão que é ide. Porquê é que nós temos dificuldades em compreender isto? Porquê é que nós temos dificuldades em assumir isto? Não é? Enfim, haverá esses muitos lobos, essas muitas dificuldades psicológicas pelas quais nós passamos. Mas o texto base que eu gostaria hoje de partilhar convosco e meditar sobre ele é acerca de um exemplo de uma pessoa que enfrentou as suas dificuldades no seu tempo em que viveu, há 2000 anos atrás, e teve que tomar decisões e uma postura diante da sua missão. Então, mais do que de distinguir que tipo de dificuldades é que nós passamos hoje, tendo em conta a nossa missão de ir, acima de tudo eu quero falar de uma postura. Qual é a nossa postura que temos, ou que devemos ter, diante da nossa missão?
E gostava que vocês abrissem no Evangelho de Lucas, e agora sim acompanhar-me aqui no texto. E no Evangelho de Lucas, o autor do Evangelho de Lucas foi muito perspicaz na forma como percebeu que a história de Jesus estava a ser contada muito na perspectiva mais masculina. E quando ele se lembrou de registar aquilo que Cristo fez, lembrou-se de o fazer a partir de uma perspectiva mais feminina. E lembrou-se de registar como é que foi o nascimento de Jesus, mas na perspectiva da sua mãe. Como é que foi o nascimento de João Batista, na perspectiva também de Isabel, da mãe de João Batista. Então o Evangelho de Lucas é um Evangelho interessante, ao contrário do Evangelho de Mateus, que tenta dar a perspectiva do início da vida de Jesus a partir de uma perspectiva mais masculina, o que é que aconteceu com José, o que é que aconteceu com o pai de Jesus. O autor do Evangelho de Lucas, ele preocupa-se mais em descrever a situação a partir do que aconteceu com as mulheres à volta de Jesus, nas casas das mães. E eu gostava que nós pudéssemos ler e meditar sobre Lucas 1, 26 a 38, quando o anjo Gabriel anuncia a missão a Maria, mãe de Jesus. E a partir deste texto, nós conseguimos pelo menos entender não só que Maria passava por enormes problemas diante da sua missão, como também que ela teve uma postura e uma atitude diante da sua missão. Postura e atitude que nós hoje podemos orar e pedir a graça de Deus para que ela se concretize também na nossa vida. E diz assim então, Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. E eu vou ler a partir da tradução da Bíblia para Todos. Portanto, lembrem-se que há várias traduções. A tradução João Ferreira de Almeida, que é uma das mais antigas que nós usamos. Esta é uma tradução mais recente que tenta colocar a Bíblia numa linguagem mais parecida com aquela que nós falamos hoje. E é essa que eu vou ler. Portanto, Lucas 1, 26, 38, na tradução Bíblia para Todos. Diz assim: Quando Isabel estava grávida de 6 meses, Deus mandou o anjo Gabriel a Nazaré, na província da Galileia, para falar com uma virgem chamada Maria, que estava noiva de José, descendente do rei Davi. O anjo aproximou-se dela e disse-lhe: Eu te saúdo, ó escolhida de Deus. O Senhor está contigo. Portanto, nesta tradução, traduziu por Eu te saúdo, ó escolhida de Deus, aquilo que nós conhecemos mais por Ave, que é Eu te saúdo, a graciosa Deus, já me estou esquecido. Como é que vocês têm? A graciada Deus, exatamente. Versículo 29. Maria ficou perturbada com estas palavras e perguntava a si própria o que queria dizer aquela saudação. Então o anjo continuou: Não tenhas medo, Maria, pois foste abençoada por Deus. Ficarás grávida e terás um filho, a quem vais pôr o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. Governará para sempre os descendentes de Jacó e o seu reinado não terá fim. Versículo 34. Maria perguntou então ao anjo: Como é que isso pode ser se nunca tive marido? Ou seja, como é que eu vou ficar grávida se eu nunca tive marido? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Deus Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também a tua parente Isabel vai ter um filho, apesar da sua muita idade. Dizia-se que era estéril, mas já está no 6º mês. É que, para Deus, não há nada impossível. Maria disse então,
Agora, versículo 38. Maria disse então: Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo retirou-se. A situação de Maria era difícil diante da missão que ela recebeu do anjo Gabriel. Vocês, aqui nesta igreja, vocês conhecem um bocadinho, porque nós esforçamos também por isso, por compreender um bocadinho da cultura judaica. Digam, e por favor, interagem, isto não é uma pergunta retórica, se vocês conseguirem responder daí, por favor. Qual era o perigo que Maria corria, em termos da sua cultura judaica, qual era o perigo que Maria corria diante da missão que o anjo Gabriel lhe deu? Alguém? Vocês foram logo diretos ao assunto. Ser apedrejada. Porquê? Porque se ela aparecesse grávida, não sendo do marido, há 2000 anos atrás na cultura judaica, a pena era a pena de morte. Há 2000 anos atrás na cultura judaica, a pena era a pena de morte. Então vocês imaginem, coloquem-se na pele de Maria. Vocês tentam levar uma vida reta e tal, e de repente aparece um enviado de Deus que vos diz que a vossa missão, a missão que Deus está a dar, é uma missão que aparentemente pode-vos custar a vida, porque ela iria ficar grávida sem ter tido relações sexuais com o marido José. E, portanto, poderia ser apedrejada caso isto viesse a público. A missão não é nada fácil. Nada. Nada. A missão que Deus nos dá não é fácil. De facto, não é fácil. Vocês vão reparar que, se abrir no Evangelho de Mateus, que é um Evangelho que dá exatamente e conta a mesma história, mas na perspectiva de José, no início, logo no capítulo 2, se não estou em erro, desculpem, no capítulo 1, versículos 18 até ao versículo 25, no Evangelho de Mateus a história está contada na perspectiva de José, e percebeu-se, e José, no versículo 18 e versículo 19, José percebe-se que Maria estava grávida. Maria estava grávida e ele não era parvo. E percebeu, não foi comigo. Não foi comigo. E então diz no versículo 19 que José, o seu noivo, o noivo de Maria, que era justo, ou seja, ele sabia muito bem que ele não tinha feito nenhuma malandrice com ela, portanto, o filho não era dele, não a queria acusar publicamente. Ele era tão bondoso, já era tão bondoso, que mesmo desconfiando que Maria lhe tinha sido infiel, mas sabendo das consequências para Maria daquela situação, ele tenta tomar a decisão no seu coração, de em vez de se vingar, ele diz, não, eu vou abandoná-la secretamente, mas não vou fazer isto de forma a que se saiba, de modo a evitar que Maria tenha problemas. Curioso. José, de facto, Maria encontrou em José uma pessoa que estava disposta a perdoar, curiosamente. Mas, e podemos ver no versículo 20, que quando José andava a pensar isto, e andava a tentar magicar como é que haveria de fazer as coisas, aparece-lhe em sonho, aparece-lhe